Pois é, meus amigos e minhas amigas, amanhã eu vou reiterar. Estamos aqui no MTV Debate, mas eu quero dizer para vocês que amanhã é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E aqui o MTV Debate coloca, assim, uma coisa super cívica em relação a esse tipo de temática. Né? Nós estamos aqui falando sobre uma coisa, assim, sobre o cu. Assim, desculpa eu ser um pouco explícito, mas o cu é uma coisa que a gente fica... A gente quer assim, sempre jogar o cu para debaixo do tapete, principalmente quando a mulher dá ou não dá o cu. É uma coisa que a gente tem que levar, assim, uma coisa mais... porque é o seguinte... Bom, eu nem vou dizer isto. Maria Adrião, por favor, nós estamos agora falando sério, a gente está aqui só para relaxar evidentemente no bom sentido. Essa coisa do sexo anal mesmo, falando sério agora, porque o Brasil adora uma bunda, mas a bunda, principalmente a bunda da mulher, é uma coisa... O brasileiro tem uma relação anal platônica com a bunda, né? Porque ele gosta, mas ninguém fala. Me explique sobre esse detalhe, vai. Nossa, que difícil. Essa foi boa, Não, né? na verdade, assim, o que a gente estava falando... A situação, né? É que assim... A mulher não dá bunda só... Não, é isso? Então, isso é um mito, na verdade. É um mito. É lógico mas que é um mito. Dizem que dói na alma. Porque... Foi ótimo. Ai, dói na alma da bunda. Porque não... Coisa linda. Não, acho assim, o que existe, na verdade, é um mito e um tabu, na verdade, em torno da prática sexual anal. Até E porque todos a prática... adoram numa bundinha e fica todo mundo enrustindo. É isso mesmo? Até porque a prática anal ela ainda é muito associada a uma prática entre dois homens. E a gente sabe, numa prática homossexual. Mas não necessariamente. Os casais heterossexuais também têm a prática anal. Né? É uma das estratégias de obter prazer. É uma zona erógena. Sim, bastante. Uma zona erógena e, vamos dizer assim, híbrida, no sentido de generoso da palavra, porque todo mundo sente tesão no cu de uma maneira ou de outra. É verdade ou não? Tem uma próstata, rola aquele dedão, não é verdade? E talvez seja um assunto pouco discutido, né? Porque não é incomum você encontrar mulheres que iniciaram a vida sexual com o sexo anal, porque deixaram para ter a relação sexual após o casamento. Não, essa tradição católico-cristã é maravilhosa. Olha, eu sou virgem na frente, mas atrás a porta está completamente arrombada. Eu tenho pacientes que adquiriram HIV... Nessa de puritanismo e chegaram virgens, né? Chegaram com o ímen completamente íntegro. Porque iniciaram a vida sexual com atividade anal. E muitas vezes, é importante reiterar que o sexo anal, às vezes não, ele é mais suscetível. Sexo anal ele é mais abundante. suscetível de transmissão do HIV do que o sexo vaginal. Porque é uma mucosa. Por que seria mais? Porque quais são os fatores? Isso é uma coisa importante, né? A principal razão é porque ele é muito mais suscetível à lesão. Ele é muito mais delgado e a superfície no ânus, e é uma mucosa que a gente chama de absortiva, ao contrário da mucosa da vagina. Isso é interessante. São outro tipo de tecido, seria assim, exatamente. Um raciocínio parecido, mas parecido é comparar, por exemplo, a glande de um homem circuncisado versus não circuncisado. Tem menos sensibilizado? Então, isso é muito interessante. Quando você também. tira o prepúcio e a glande ela fica exposta, ela vai fazendo progressivamente, vai espessando, e isso diminui, inclusive, a chance do homem adquirir o HIV por causa disso. Quer dizer que o circuncidado é um eleito de Deus. É um protegido. Tanto é que uma das estratégias de prevenção na África, um dos estudos... É a circuncisão. Agora, eu queria mas também... a adesão é baixíssima. A adesão ainda é muito baixa nos países africanos. Tem uma coisa que eu não sei se é lenda, eu quero que vocês me expliquem. Porque geralmente a circuncisão é feita quando o garoto é garoto. Sim. Né? Entre os judeus, principalmente. Os judeus, principalmente, que são pessoas muito antigas, já sabem das paradas. Agora eu quero saber o seguinte: um cara tá assim, entrou no maior pânico, assim, barbudo, vai lá e pá, arranca ali o prepúcio. Barbado já, mas vai ser meio dureza, não é verdade? Assim, não vai ser a mesma coisa, ou o cara vai ter mais tempo de se adaptar e se sensibilizar? Tem que ter um tempo de adaptação. E não esse é tempo assim, de adaptação é variável, mas no mínimo 3 meses para começar a formar essa proteção. Quer dizer, para o ser mais velho é mais difícil a adaptação? Não, é que ele vai ter um tempo de adaptação. É que ele já trepa mais tempo que o neném, então ele vai ficar mais prejudicado. Deve ser isto. Não é? Demora um pouco para você fazer toda essa transição. E aí você vai ter uma sensibilidade exacerbada. Talvez ele não tenha uma qualidade de relação sexual como ele tinha antes, né? Mas isso é temporário. Isso é temporário. É uma das estratégias alternativas e talvez somatórias
ao uso do preservativo. Quer dizer que, falando sério agora mesmo, se fosse adotada assim, como uma medida de saúde do Ministério da Saúde, como tem lugar na China, que a pessoa já tira o ímã, não sei o quê, pô, na boa, fazer laqueamento, essas coisas assim, de repente, não, institucionalizar, por exemplo, a circuncisão seria uma medida considerada assim, poderiam as pessoas achar arbitrária, mas seria uma coisa efetiva? Seria mais um meio, seria mais um meio. Quer dizer, seria mais um meio de proteger a população. Você acha que seria lícito você isso? tem que ter as opções para as pessoas decidirem o que querem. Isso não é suficientemente categórico para você poder colocar isso como obrigação. Embora ela seja uma medida que pode levar à proteção, ela ajuda a diminuir a transmissão do HIV, tem gente que não gosta. Tem gente que não vai querer fazer. Tem gente se amarra num capuzinho. Então, a gente tem que respeitar isso e encontrar outras formas dessa pessoa conseguir se proteger eficazmente. Então, a prevenção ela vai ter que ser um rol de opções que a pessoa pode lançar a mão e utilizar. Pois eu queria perguntar a Maria sobre o Ministério da Saúde, se todas essas novidades, vamos dizer assim, elas estão dentro da pauta do Ministério em termos de dar esse cardápio de uma maneira mais didática para a população em geral. Então, isso ainda está sendo avaliado, porque, por exemplo, essas novas tecnologias, né, a gente chama até da medicalização da prevenção, que você tem essa coisa mais no corpo físico, é uma coisa que ainda está em avaliação pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, a nossa recomendação é o uso do preservativo. Que é muito recente. Tudo recente. Por exemplo, essas novas pesquisas que foram feitas na África, né, alguns países africanos que passaram a adotar a política da circuncisão como uma prática, né, preventiva, alguns países reduziram a sua prevalência em relação ao HIV. Você sabe o percentual dessa redução? Eu não sei, vocês sabem de cabeça? Porque depende dos países, né? Porque a circuncisão para mim, é uma novidade. Ser um ovo de Colombo é ótimo, 2 ovos de Colombo. Que horror essa, né? Mas assim... Na verdade, esses estudos, eles têm dados muito díspares, tem uns com ótimos resultados. Não tem uma coisa... Estudos científicos tem muito que a gente chama de viés. Tem muitos anos para você ter uma estatística, uma você média precisa validar isso, né? Em populações muito grandes. Às vezes você tem uma população que tem um comportamento sexual diferente da outra, tem maior número de parceiro, outra menor. É mais uma forma que tem que ser estudada. Você agora me gerou uma curiosidade que eu não vou conseguir controlar a tua pergunta. Assim, e nos países muçulmanos, onde aqui a mulher é toda ela já é uma camisinha ambulante, né? Ela já vai toda encapada. Você sente que é menos promiscuidade, ou tem um índice menor de HIV, ou isso tudo é balela? Falar uma coisa? Porque isso é muito importante para as pessoas, porque aparenta, né? Não, eu queria compartilhar uma experiência. Eu fui recentemente à África, Botsuana, que é um país que faz fronteira com a África do Sul. E em Botsuana é o segundo país do mundo que apresenta maior prevalência. 33,5%. Significa que a cada 100 habitantes, tu tens aí de 33 a 34 pessoas que vivem com HIV. Pesado, e é um país protestante, religioso. Então, não seria um contrassenso? Como é que é um país religioso, onde a priori existem normas sexuais muito rígidas, e como é que é um país que apresenta a segunda maior prevalência do mundo? E aí, o que eu descobri lá, por exemplo, que existe como as escolas, a educação ainda é muito precária, existe, por exemplo, professores e professoras que ficam circulando pelo país, porque é um país muito pequeno, e ficam juntos numa mesma escola por 6 meses longe dos seus familiares. Então, isso é óbvio que circunstancialmente é uma situação que de alguma maneira... Mas olha só, rapaz, então, são questões, na verdade, muito socioculturais. Quer dizer, rola uma promiscuidade dentro desse afastamento. As pessoas mantêm relações sexuais entre si. Professores, alunos, no caso? Sim, alunos eu não sei. Mas assim, isso foi um relato dos profissionais de saúde. Mas em cada local que você for, vai ter um hábito cultural de sexo diferente do outro. Mas, assim, pelo que eu estou vendo... Olha, isso me lembra uma Mas, fase... ao mesmo tempo que é o hábito sexual, parece-me que esses hábitos sexuais, a diferenciação desses hábitos, não está variando nas estatísticas de uma maneira muito relevante, é um tabu, as pessoas não falam sobre isso. A sexualidade tá ainda é muito no campo do privado, entendeu? E acho que o Brasil, minimamente, a sexualidade, ela está na agenda, ela tá no público de alguma maneira. A gente fala sobre isso, a gente discute isso. Eu queria falar com a Lígia, psicóloga, você falou sobre a sexualidade. Uma resposta rápida antes da gente ir pro break, Lígia. Sobre a sexualidade do brasileiro. Você acha que o brasileiro tem uma sexualidade infantilizada?
Uau! Uma resposta rápida antes do break. Não, se você quiser que eu vou responder depois do break, Acho melhor. olha isso. Isso é muito chique. Vamos para o break. Que pergunta difícil. Mas não é? Capítulo.